Boa noite ou bom dia. Não sei que horas que você está assistindo esta live. Eu sou o pastor Raul Nogueira, focando vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Nós trabalhamos, eu sou pastor missionário, eu e minha esposa, somos líderes desse Ministério LVO, que foca principalmente os asiáticos e também o povo de Israel. E somos parceiros da WH Internacional, uma base inglesa, ministério fantástico que está espalhado em muitos países. E eu queria apenas dar uma notícia, espero que aconteça, espero que seja a vontade do Senhor. Eles têm uma base, a WH tem uma base lá no Paraguai. E possivelmente, se Deus assim confirmar, eu estarei novamente recomeçando as nossas viagens a curto prazo fora do país, fora do Brasil, transcultural. E estaremos então levando algumas pessoas, vamos estar na base da WH, vamos juntar os dois projetos, que o meu projeto é de evangelizar, discipular, treinando as pessoas que vão estar conosco, e o projeto deles é treinar missionários. Então nós vamos estar juntos. Eu possivelmente vou estar dando treinamento para aqueles futuros missionários. Bem, isso é apenas uma pequena nota, né? Porque nós estamos ansiosos para recomeçar novamente o nosso trabalho lá fora. Bom, nós hoje, como sábado que passou agora, não foi possível nós gravarmos ao vivo no Face o tema, né? A série sobre Gideão. Vamos fazer isso hoje, como nós já escrevemos, inclusive, lá no Face. Não está ao vivo, mas nós vamos estar colocando, postando, tanto no Face quanto lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Tá bem? Nós vamos estar orando e hoje nós vamos estar dando início ao capítulo 8. Nós iniciamos essa série porque percebemos que muitas pessoas, principalmente professores de escola dominical, ensinam as crianças, né, a respeito de Gideão, mostrando ele fazendo o teste com Deus, né, para ver se realmente ele tinha sido levantado para vencer os midianitas. Depois a vitória dele contra uma multidão de gente, apenas com 300 pessoas, e normalmente param aí. Mas o personagem continua. Então, o tema que nós estamos tratando é comece e termine bem a sua carreira ministerial. E nós vamos ver por quê. Aqui no capítulo 8, nós já vamos começar a realmente entender o motivo dessa série, tá bom? Antes, nós vamos estar orando. Meu Pai, meu Deus, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, porque Tu és um Deus vivo, um Deus de amor, um Deus que nos sustenta, nos orienta, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos condições ainda no Brasil de estar ministrando a Tua palavra com liberdade. Pai, seja com pessoas que estão doentes, Senhor. A Rebeca, do Evaldo, Senhor, nós pedimos pela Paulinha Tsai, pedimos pelo Lucas, do Max e da Lu, pedimos pelo Sebastião, Senhor, e da vizinha, que são duas crianças que estão reaprendendo a andar e falar. E há tantas outras pessoas, Senhor, com problemas, tanto no sentido físico como psicológico, e pessoas com problemas financeiros. Enfim, nós estamos passando uma fase do mundo tão violenta, com tantas incertezas, com tantos problemas, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, que continuam firmes com os pés sobre a rocha, esses estão enfrentando as situações com bastante tranquilidade. Sabemos, Pai, que nesse tsunami terrível da vida, desse mundo atual, somente aqueles que têm Cristo Jesus é que têm condições de navegar sobre esses tsunamis. E nós te louvamos por isso, porque através do Teu Espírito nós temos condições.
Pai, obrigado por todos aqueles que vão estar aqui conosco. Não é ao vivo hoje, eles não vão ter condições de apresentar os seus pedidos de oração, mas aqueles que entrarem, eu quero que o Senhor os abençoe, seja no Face, onde nós vamos estar postando, ou seja lá em Raul Nogueira canal no YouTube. Que o Senhor possa estar comigo, porque nós temos que terminar mostrando o final da vida de Gideão e realmente como ele não terminou bem a sua carreira ministerial. Que Deus me use e cada um que assistir seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, hoje nós estamos em Volta Redonda. Aqui, infelizmente, o sinal não é constante, muitas vezes sai. Então, eu estou fazendo essa gravação que devia ter sido ao ar, ao vivo, no Face, no sábado. Abram comigo Juízes 8. Nós vamos estar caminhando, vamos ver algumas coisas que aconteceram e o próprio Gideão acabou deixando a tribo de Efraim bastante aborrecido, porque eles não foram convocados para essa peleja, não é? Para isso que aconteceu. Então, no capítulo 8, versículo 1 diz assim: Então, os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando fosse pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Então, estavam muito chateados, muito bronqueados com Gideão por causa disso. Mas Gideão, de uma forma muito hábil, muito diplomática, conseguiu apaziguar. Olha só. Porém, Gideão, né? Porém, ele lhe disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Ou seja, vocês são superiores a mim, vocês fizeram muito mais do que nós. Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abjezer? Ele está fazendo exatamente uma maneira assim de dizer: olha, aquilo que vocês fizeram foi muito superior ao que eu fiz, não é? Deus vos entregou na vossa mão os príncipes dos midianitas. E aí ele vai citar dois nomes, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizesse? Então Gideão era muito hábil, um bom diplomata, e vai apaziguar o coração desses homens, não é? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhe a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. Interessante que nenhum deles morreu, não é? E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pães para esses que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, rei dos midianitas. Então, o Efraim havia matado dois, que eram príncipes, né? Mas agora Gideão está indo à caça dos reis, não é? Só que esse pessoal de Sucote realmente não creu que Gideão seria capaz, com 300 homens, de derrotar esses reis. E falaram assim: Porém os príncipes de Sucote disseram: Porventura tem já sob teu poder o punho de Zeba e de Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Quer dizer, você ainda não fez isso que você falou. Então, vocês ainda não merecem receber esse pão. Então disse Gideão: Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos a Zeba e Zalmuna,
trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Então ele fez uma promessa, olha, quando eu alcançar esses reis e matá-los, nós vamos passar por aqui e vocês não vão gostar do que nós vamos fazer com vocês. Dali subiu a Penuel, de igual modo falou aos seus homens, esses de Penuel. Então, tanto de Sucote como Penuel, Gideão falou a mesma coisa, me dá pão, não é? E olha só, dali subiu a Penuel e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, igualzinho. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Ou seja, eu vou voltar e vocês não vão gostar do que eu vou fazer. Estavam, pois, Zeba e Zalmute em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Já imaginou? Deus fez um estrago no meio do exército dos medianitas, não é? Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogma, e feriu aquele exército que se achava descuidado, ou seja, eles estavam talvez descansando, achando que estavam a salvos e não perceberam quando Gideão chegou. Claro, essa derrota não foi feita por Gideão, foi feita pelo próprio Deus. Deus os entregou, né? Fugiram Zeba e Zalmuna, porém ele os perseguiu e prendeu-os, dois reis dos medianitas, a Zeba e a Zalmuna, e desbaratou todo o exército. Uau! Voltando, pois, Gedeão, filho de Joás, da peleja pela subida de Hélios, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Este deu por escrito o nome dos príncipes e anciões de Sucote, 77 homens. Então, Gedeão falou: bom, agora eu fiz aquilo que eu ia fazer e vou dar um passeiozinho lá em Sucote, não é? Então veio Gedeão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui as ervas da Almuna, a respeito dos quais motejastes mim, vocês me gozaram. Vocês acharam que eu não ia ter a capacidade de fazer isso, né? Então, veja aqui, a Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciões da cidade, espinhos do deserto e abrolhos, com ele deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel. Lembra que ele foi lá visitar Penuel do mesmo jeito? Então, derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e Zalmuno que homens eram os que matasses em Tambor. Responderam: como tu és. Assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos. Uau! Filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se o tivessem deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então, Gideão tentou usar o filho dele para matar esses dois, mas o garoto não quis, não é? Então disseram Zeba e Zalmute: levanta-te, arremete contra nós, porque qual o homem tal a sua valentia? Dispôs, pois, Gideão e matou a Zeba de Zalmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Bem, agora começa a derrota de Gideão. Queridos, isso que Gideão vai fazer, possivelmente porque
ele ficou assim, bem inebriado com a sua vitória. Esqueceu temporariamente, eu acho, que aquilo que eles haviam conseguido tinham, tinha sido mão de Deus. Era Deus que tinha feito, né? Mas olha os passos que Gideão vai dar agora. Eu vou ler novamente isso. Diz assim: e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do povo, do poder dos midianitas. Ou seja o nosso rei. E ele vai dar uma de humilde, né? Não, de jeito nenhum, eu não vou fazer assim, né? Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós. Oh, que postura, hein? Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Ou seja, não, quem sou eu? É Deus que vai fazer isso, não é? Poxa, que posição, que postura, né? Perfeita, né? Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Aí começa. Aí começa, ó, sabe, a coisa é tão sutil, o poder, né, soberba, vai entrando muitas vezes devagarzinho, e nós precisamos tomar cuidado, principalmente nós líderes que pregamos, que ministramos, que de alguma forma nós falamos aí, que nem eu estou fazendo agora, né, ou usando podcast, qualquer coisa, palestras, né, nós temos que realmente ter muito cuidado para que a soberba não entre em nossas vidas. Porque quando nós começamos a acreditar em nossa própria propaganda, estamos perto de cair. Então, olha só o que ele fala. Disse-lhes mais Gideão, versículo 24, tá? 8, 24. Um pedido vos farei, dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. Bem, vocês perceberam que nós começamos a falar sobre medianitas, e agora estão falando sobre isso. Eu vou ler, ó. Vou ler novamente. Disse mais Gideão um pedido, vos farei. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo. Eles não tinham lutado contra os midianitas? Tá bom. Olha só. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, que eles tinham tirado dos midianitas derrotados, não é? E olha só. Cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Uai, será que tem algum erro? Não. A mesma coisa aconteceu com a venda de José. José foi vendido para os ismaelitas e de repente fala de midianitas. Por quê? Porque os dois eram irmãos e andavam juntos. Ismael, filho de Agar, e o pai é Abrão. E no caso de Quentura, gerou Midian, né? Também esposa de Abrão. E então, os midianitas, descendentes de Midian, e também ismaelitas, andavam juntos. Então, aqui não existe erro nenhum. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua. Lembra que tinha pego, falou lá dos camelos, né? Meia-lua. As arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas. Em cima ele falou ismaelita, agora midianita, né?
e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso, olha só o que Gedeão vai fazer. Queridos, é uma coisa tão. O homem, ele se torna místico. Se ele não tiver o foco em Deus e na Sua palavra, ele vai fazer a mesma coisa. Hoje, o povo da igreja dita gospel, evangélica, está sendo mais místico que aqueles que eram das igrejas católicas. É incrível o que eles fazem hoje, essas igrejas que se dizem evangélicas, é muito, mas muito pior em maior quantidade do que os católicos imaginaram fazer, não é? Olha só o que ele vai fazer, meu Deus. O peso das argolas, versículo 26, lendo de novo, o peso das argolas de ouro que pediu foi 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço, a meia-lua, né? Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal. Meu Deus. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, após dela, a qual veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Que pena, não é? Que pena. Se eu tivesse parado lá no capítulo 7, nós estaríamos vendo apenas a vitória de Gideão, ele dependendo de Deus, né? Exercendo fé, levando apenas 300 pessoas para combater uma multidão, não é? E de repente agora nós estamos percebendo um Gideão místico, um Gideão que faz uma estola sacerdotal. Meu querido, isso aqui é uma época terrível, terrível. Uma época que eu acredito que nem Moisés, nem Josué imaginou que fosse acontecer. Tanto é que em Juízes está escrito que eles faziam aquilo que melhor lhes parecia. E aqui ele escreve, olha, eu vou ler novamente, é triste. Versículo 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após dela, a qual veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Que pena, não é? Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Então Gideão, ele foi um dos juízes, não é? E nessa época houve paz. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos providos dele, porque tinha muitas mulheres. Então Gideão, aos poucos, foi colocando para fora suas vontades, não é? E ele gerou tantos filhos, com tantas mulheres, e fez com que Israel se prostituísse diante desse laço, né? Diante dessa história sacerdotal. O versículo 31 diz: a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Esse Abimeleque, ele vai ser realmente um filho, considerado como se fosse um filho bastardo de Gideão, e infelizmente Gideão, a descendência dele,
esses 70 vão sofrer, porque aquilo que ele fez não estava correto diante do Senhor, né? Então, aqui diz, a sua concubina que estava em Siquém lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gedeão, filho de Joás, em boa velhice, foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abizeritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após dos Baalins e puseram a Baal-Berite por Deus. Então, aquela atitude que Gideão tomou de fazer uma história sacerdotal, aos poucos deu um péssimo exemplo, a ponto de quando ele morreu, então Israel voltou a adorar os Baalins e ter Baal-Berite por Deus. Esqueceram completamente que eles estavam na posição que estavam agora, livres dos medianitas, exatamente por causa do Deus de Israel. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Ou seja, aquilo que ele havia feito através de Gideão, libertando aquele povo, infelizmente eles voltaram as costas e vão sofrer o dano disso, né? E nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Então, humanamente falando, Gideão foi um instrumento de bênção para a vida de Israel, mas eles simplesmente não levaram em conta, ok? E aí, esse livro termina com esse Abimeleque, que não fazia parte daquele grupo de 70, que eram das esposas lá de Gideão, né? Então a gente percebe que vai ver, depois que eu desafio vocês aí a lerem o restante, esse Abimeleque vai ser uma pedra de tropeço para esses filhos de Gedeão, e a descendência de Gedeão realmente vai sofrer uma série de problemas. Então, eu desafio vocês a lerem o capítulo 9, realmente, e vai tratar realmente de uma, uma postura errada desse Abimeleque, né? Que vai usar toda artimanha, toda estratégia para acabar matando todos os filhos de Gedeão. Então, a gente percebe que ele era alguém que era descendente lá do pessoal de Siquém, né? E eles acabaram proclamando Abimeleque como rei e acabaram então matando todos aqueles que seriam os filhos de Gideão, né? Bom, nós gostaríamos que vocês se sentissem desafiados e pudessem realmente terminar esse livro. Eu apenas quis apresentar esse livro mostrando que nós, que somos filhos de Deus, temos que começar bem e terminar bem a nossa carreira ministerial. Nós estamos numa época diferente daquela, nós somos igreja, não é? Temos as nossas responsabilidades, mas eu vejo hoje pessoas que começaram bem e infelizmente estão terminando mal. Muitos pastores, depois da Covid, perceberam que líderes evangélicos que participavam, eram professores de escola dominical, eram presbíteros, eram diáconos, ou lideravam ministérios,
Depois da Covid, com aquela ordem do governo, fique em casa, eu acho que eles levaram muito a sério e ficaram em casa e estão em casa e não voltaram mais para a igreja, não é? E foi um filtro, eu acho que Deus fez realmente uma peneirada, desculpa o termo, uma peneirada aí com esses que andavam dentro das igrejas, mas não tinham consistência. Foi um tempo que eles conviveram com o povo da igreja, mas hoje muitos desses estão totalmente afastados. Alguns ainda continuam a alegar que tem que ficar em casa para não pegar Covid novamente ou não arriscar a pegar Covid. Bem, queridos, a mensagem que eu tinha para vocês era essa. Se você realmente é um servo de Deus, a palavra fala que você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. E ele te deu dons e te deu realmente o ministério. Então, querido, querida, mergulhe na palavra de Deus para ter experiências com Deus da palavra e servir esse Deus segundo as Escrituras e não segundo o que você acha. Não siga os exemplos errados deste mundo gospel dos dias de hoje. Pessoas e mais pessoas estão se envolvendo com o mundo. Eu cheguei até a falar numa live algo que um irmão estava assistindo um vídeo, não é? De um irmão que prega a palavra, uma pessoa muito séria, e que comentou que houve um casamento, acho, um casamento, ou era aniversário de 15 anos, alguma coisa assim, e fizeram um culto antes, não é? Um culto mesmo, com tudo que tem direito, com louvor, pregação, tudo, não é? E depois, quando terminou, a pessoa que comandava a música, né, naquele, possivelmente um salão, alguma coisa assim, eu acho que ela deve ter falado brincando, né? Vocês agora querem que eu cante músicas normais, né? Músicas sem nenhum apelo sensual, ou vocês querem músicas sensuais? Músicas que falem sobre prostituição, sobre as coisas que o mundo aí anda buscando, né? E pasmem, os jovens que tinham acabado de adorar o Senhor, acabado de louvar o Senhor, falaram, não, nós queremos essas músicas mais com problema assim, com sexual e nós temos visto coisas desse tipo. Eu já fui em alguns casamentos que eu saí. Quando termina a música, aí começaram a tocar músicas, né? Coisas falando coisas assim terríveis, né? Músicas de todo tipo. Então, suas cachorras, né? Cantando assim, todo mundo. Então, coisas que eu, quando eu penso nessas coisas, eu penso, Jesus tem que tá vindo buscar a igreja. Nossa, olha, Senhor, volta rápido, porque a situação não está boa, não é? Então, meu querido, ore e se aprofunde e resgate as pregações. Da mesma forma, eu estava ouvindo, eu tenho um pastor agora que eu achei muito interessante. Ele está tão irritado, tão aborrecido, tão frustrado com as pregações atuais que falam só bobagem, né? Texto fora de contexto, o sujeito viaja, né? Fala de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, né? E ele está trazendo de volta, eu acho, olha, fiquei achando muito, trazendo de volta grandes Billy Graham e outros grandes pregadores do passado que realmente pregavam a palavra sem fazer média, confrontando o pecado, confrontando as pessoas, não é? E é o que eu faço.
Eu não fico muito preocupado não se pessoas vão me assistir ou não. Ah, você não quer ouvir a palavra? Tudo bem, mas eu vou pregar a palavra. Eu vou confrontar as pessoas. Eu vou falar de pecado, sim. Eu não vou dizer que, aquela pessoa tem um probleminha. Não, é pecado, vou dar nome. E é isso que esse pastor está fazendo. Ele está trazendo irmãos do passado, que eram grandes pregadores, e que falavam realmente, confrontavam, e ele está trazendo de volta essas pregações. Eu já assisti algumas e realmente são maravilhosos. Também. Que Deus abençoe. Nós vamos encerrar agora com a oração, mas se isso que nós falamos hoje, de alguma forma, falou alguma coisa para você, então que você possa compartilhar, tá bem? Oh, meu Pai, meu Deus, nós colocamos a vida de cada irmão e irmã que estiveram conosco hoje. Que o Senhor os guarde, os proteja, Senhor, os oriente, e que eles possam, Pai, estar firmes, mergulhando na palavra do Senhor, para ter experiências profundas contigo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio que temos de pregar a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, só antes de encerrar, sábado que vem agora, tá? Eu tinha falado no começo que eu não consegui gravar sábado, mas na verdade eu não gravei, foi a live de quarta, que passou agora, tá bom? Não foi de sábado, me perdoe. Mas sábado agora eu vou estar falando de novo sobre Daniel, a escatologia de Daniel, tá bem? Se você tiver tempo, sábado 18h30, tá bem? Que Deus abençoe. Tudo que nós gravamos aqui, normalmente nós colocamos lá no Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, tá bom? A quarta-feira, para quem não sabe ainda, normalmente às 17h30, tá joia? Que Deus abençoe e tenham uma ótima noite, ou dia, ou tarde, não sei que horas que vocês vão assistir. Que Deus os abençoe.